Boa noite. Um teólogo, na nossa época, dos nossos dias, disse certa vez que acreditava que o pastor deveria ter a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Mas eu confesso para vocês que é assustador olhar o jornal ou os jornais nos nossos dias. Hoje pela manhã, ao ir aqui na padaria do nosso bairro, quem conhece aqui a nossa padaria, sabe que os jornais ficam ali expostos no balcão, e é muito comum a gente ver a turma tirando uma casquinha no jornal, dando uma olhadinha nas manchetes. E tinha uma manchete no jornal desta manhã que me chamou muito a atenção, e dizia o seguinte: que um pai espancou o seu filho até a morte, uma criança de 2 meses de idade, de vida. Fora outras questões a respeito do Rio de Janeiro, só tragédia. E se não bastasse nos jornais, até mesmo hoje nas redes sociais, nos contatos que temos, nós recebemos essas notícias de forma mais rápida, mais assustadora. Faço parte de um grupo chamado Projeto Timóteo. Estaremos a partir de amanhã em Campinas reunidos, e 2 pastores pediram oração para suas igrejas. Um para sua família, o pastor William Ramos, muito amigo do pastor Paulinho, que estará conosco aqui no próximo domingo. O William, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, ele pede oração pelo seu sobrinho Pedro. Nasceu um pouquinho antes do tempo, com dificuldades respiratórias, talvez, ou com possíveis problemas cardíacos. Pede oração por sua família. E um outro pastor também falou assim: irmãos, eu tenho que pedir para vocês ajuda, orem comigo. Um marido aqui, marido de um membro da nossa igreja, de uma membra da nossa igreja, atropelou a esposa, vindo ela a falecer, e ele não é membro da igreja e ele está preso. Então são situações pelas quais vivemos ao nosso redor, nosso dia a dia, às vezes estão próximos da gente, às vezes são situações que estão ao lado das nossas casas e a gente não se dá conta. E às vezes nos perguntamos: o que Deus tem feito com tudo isso, e de que maneira Deus age no meio da igreja e no meio da sociedade, nos levando a pensar a respeito qual é o nosso papel como igreja, qual é a resposta que o Evangelho pode dar, tem para dar a essa sociedade em crise. E sinceramente, irmãos e irmãs, se você for alguém do bem, eu creio que você seja um servo de Deus que busca o bem, a paz da cidade, assim como o salmista buscava a paz de Israel, tenho certeza que você fica consternado com tudo isso. Eu queria convidar a vocês para a gente ter um tempo de oração, de clamor por essas pessoas, por esta sociedade da qual fazemos parte, mas principalmente por nós, para que Deus inflame em nós a chama do Evangelho. Queria convidar você. É um momento de crise. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Nós vamos investir um tempo de clamor ao nosso Deus. Mais vale um joelho dobrado do que uma voz que clama.
meio da tarde, naquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Senhor Deus, nós, parte do teu povo aqui reunido nessa noite, clamamos pela nossa nação, pela nossa cidade, pela sociedade da qual fazemos parte, Deus. Temos nos tornado pessoas aterrorizadas, amedrontadas, dependentes de remédios, de ajuda, carentes de amizades, de relacionamentos. Às vezes nos sentimos sós, porque fazemos parte de uma sociedade que sofre de tudo isso. Nós temos o Senhor conosco, como cantamos hoje aqui, como lemos, sabemos isso. Sabemos que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, não nos desampara. Mas o Senhor sabe do que somos feitos. O Senhor nos conhece profundamente. Sabe das nossas falhas, das minhas falhas, das falhas dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Mas o Senhor sabe, Deus, o desejo que nós temos de vivermos para Ti, de vivermos vidas que agradem o Teu coração, de vivermos segundo as ordens do Senhor, de vivermos para o Teu reino, e de caminharmos, sim, em direção à cruz, na morte do nosso ego, da nossa autossuficiência, dando lugar ao senhorio de Cristo em nós. Nós precisamos da Tua ajuda. Por isso nós pedimos a Deus, por esses irmãos que pedem socorro. Foi o pastor William e sua família, o pastor Ricardo, uma família enlutada na igreja, pessoas, famílias que sofrem com a violência, quantos não têm segurança no seu dia a dia, neste exato momento, perdem suas vidas. Deus tenha misericórdia. Sara esta nação. E que a partir de nós, o Teu povo, neste exato momento, reunidos nas igrejas espalhadas por esta cidade, por esta nação, estejam engajados na transformação do homem e da vida, conforme o Senhor está fazendo nesse instante. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado por tudo que já participamos. Esteja o Senhor conosco, esse momento também de reflexão da Tua palavra e de participação
desta ceia, desta santa ceia, na presença de Cristo Jesus e da igreja. É a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa súplica, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. E amém. Não só de notícias tristes, mas chegou aqui em minhas mãos a Marlúcia, da nossa igreja, disse: olha, o Gilberto hoje está completando mais um ano de vida, nós queremos agradecer a Deus. Bom, louvado seja Deus pela vida do Gilberto. Você pode mandar depois, Marlúcia, um convite para a gente ir na sua casa tomar um café, um bolo. Uma galera sairia daqui hoje para ir lá. Pode avisar ela, Mauro está lá no computador conversando, fala se o bolo estiver ainda pronto, que a gente vai depois. Vamos seguir? Hoje é a última das nossas mensagens aqui, falando sobre isso daqui, sobre essa transformação de homens e mulheres, essa divina transformação. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia nesse texto que eu acabei de ler. Se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Eu não vou ler de novo, mas eu queria que você passasse os olhos aí no texto. Eu vou te dar a oportunidade para você ler silenciosamente. Leia novamente esse texto, segundo registrou o evangelista João, capítulo 20, versículos 19 a 23. É um belo texto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, principalmente um dos versículos deste texto, baseando aqui nossa meditação nesse instante. Pode ler, para você ler mesmo, compartilha com quem está sem Bíblia do seu lado. Eu li enquanto você estava orando. Eu quero basear aqui a maior parte da nossa meditação nos versículos 21, 22 e 23, principalmente no 21. Vamos ler juntos o 21? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. De novo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando a gente olha para a Bíblia, a história, desde o primeiro capítulo da Bíblia até o final dela, nós vemos que Deus moveu, Deus colocou homens e mulheres em movimento. E já vimos e conversamos um pouco sobre isso. Ou seja, Deus coloca homens e mulheres em ação, em movimento, para que os seus planos fossem cumpridos, fossem executados, ou para que o seu plano fosse executado. O plano de Deus é de restauração, é de remissão da sua criação, uma vez rompido com aquele ato do Jardim do Éden. Deus trabalha hoje ainda para trazer a plenitude do seu reino. Esse é em base, talvez, uma linha única aqui da Bíblia, para a gente pensar o que Deus está fazendo nestes dias, qual é o propósito de Deus e onde a igreja entra em tudo isso. Quando a gente faz uma lista pequenininha, básica, sobre quais foram homens ou alguns dos homens e mulheres que Deus então impulsiona e coloca em movimento, eu selecionei alguns aqui. Para mim, o primeiro deles, eu escolhi Noé. O mover de Deus na vida de Noé não é um movimento, digamos, um deslocamento geográfico, embora quando ele entre na arca, ele sai de uma região, e quando a arca atraca, ele está no Monte Ararat, numa outra região, mas não muito longe de onde ele saiu. Mas não é esse movimento que eu estou falando. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, pode passar o seu olho lá, mas lendo ali o capítulo 6 de Gênesis, nós temos algumas informações a respeito de como estava a raça humana. E a raça humana não ia bem. É no capítulo 6 de Gênesis que Deus diz o seguinte: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é mau. E seus dias não vão passar de 120 dias. Naqueles dias, isso era uma redução drástica para aquele que era o comum. No entanto, no capítulo 6, é justamente no meio daquela geração corrupta, onde a maldade só cresce, é o que está acontecendo no capítulo 6 de Gênesis. Já no capítulo 6 de
de Gênesis, que nós temos uma história começando a ser contada no capítulo 1 de Gênesis. Mas no capítulo 1, nós temos no capítulo 3 o pecado de Adão e Eva, no capítulo 4 o assassinato de quem? De Abel. E no capítulo 5 a maldade vai aumentando, o Lameque mata alguém porque pisa no seu pé. E de repente o autor de Gênesis no capítulo 6 diz, olha, a maldade cresceu demais. E Deus diz, o meu espírito não agirá para sempre no meio do homem, porque este é mau. É no meio dessa geração que ele se afasta cada vez mais de Deus, que Noé é chamado para vir para perto de Deus. Noé representa então um movimento da raça humana que vai do afastamento de Deus até o centro da vontade de Deus. O que Deus faz com Noé, ou o que Noé responde a Deus, é um ato de obediência total. Fazer aquela arca naquela época, daquele jeito, para fazer aquilo, era um ato de obediência. Então, em meio a um grupo, em meio a uma sociedade que está andando cada vez mais para longe de Deus, Noé representa então esse deslocamento, que sai lá do afastamento de Deus, que cada vez cresce, para mais perto da vontade de Deus. Segundo para mim é Abraão. Lógico, esse já tem um deslocamento geográfico. Deus move a vida desse homem. O mover de Deus na vida de Abraão tem implicações para mim e para a sua vida. Porque Deus diz para ele, sai da sua terra, no meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou mostrar onde, e o seguinte, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, nós estamos nessa. E de que maneira nós somos abençoados? Principalmente porque nós somos herança de Israel, e dessa herança nasce o Salvador que veio para garantir a nossa vida, a vida eterna. Então, diante dessa história toda, por causa da família de Abraão, e porque Deus move a vida de Abraão, nós somos abençoados. Tirando Abraão, para mim Elias é o melhor, no que diz respeito a mover de Deus, principalmente no que diz respeito ao mover geográfico, porque Deus fala com Elias, surge no cenário onde também a sociedade, vamos dizer, o reino, está totalmente corrompido. O rei Acabe e a sua esposa, a Jezabel, são terríveis, e cada vez mais longe de Deus. E o Elias surge do nada. Ele simplesmente surge, o Elias, o tesbita. E ele aparece, e ele vai lá de cara, ele vai confrontar o rei Acabe, ele fala com ele que não vai chover, e a coisa fica feia para o lado dele, e Deus tem que tirar Elias daí e levá-lo para um campo de treinamento. Então Deus move Elias de Querite para Sarepta, de Sarepta para Monte Horebe, e Deus fala, vai Elias, e ele vai. Deus fala, vem Elias, e ele vem. E Deus fala, Elias, você vai lá para aquele lugar lá, fica lá que eu vou mandar corvos te alimentarem, e você vai beber água do ribeiro que tem lá, ok? E o Elias simplesmente sai daqui, vai para lá, e os corvos trazem alimento para ele. E a crise aumenta, porque o ribeiro seca. E eu fico imaginando Elias diante de uma situação dessa, falando assim, não é possível, só piora. E Deus fala, sai daí. E talvez ele poderia pensar, vai me levar para um lugar melhor, né? E ele vai agora para uma viúva. Vai para lá, para outro lugar, uma viúva vai te sustentar. Impossível, tão impossível quanto os corvos alimentarem. Porque a viúva precisava de ajuda. Aliás, essa era a questão cultural da época. As viúvas tinham que ser cuidadas, supridas. Aliás, a Bíblia fala, no Novo Testamento, que a verdadeira religião tem a ver com cuidar das viúvas. E Elias vai. Elias chega lá, se depara com uma mulher, que a comida está acabando. E Elias faz o quê? Igual eu fiz com a Marluza. Ajeita o bolo. Elias, faz um bolo para a gente, faz um cozido aí com essa comida. E ela fala assim, meu senhor, o que tem aqui hoje só dá a mim e para o meu filho, vamos fazer, comer e morrer. E Elias fala uma das frases mais curiosas de toda a Bíblia. Elias fala, ó, da tua vasilha, o azeite não vai parar. E o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. E Elias não sabia que Deus ainda tinha mais um movimento para ele. Ele vai parar lá no Monte Horebe. Ele vai ter que enfrentar 850 profetas.
E aí você conhece a história. Os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo. E ali ele desafia todos, ousadamente. Zomba do Deus deles. Assim, grita mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, esteja acudindo alguém. Vamos lá. E os caras se batem, se cortam o dia inteiro e nada de responder. E Deus manda fogo. E Elias passa a turma toda a espada. Resolvido o problema da vida de Elias, agora é só aposentadoria. Não, a rainha Jezabel manda um recadinho para ele. E acho que se naquela época tivesse o WhatsApp, ele tinha corrido mais rápido. Porque a notícia chega para Elias é o seguinte: Elias, tão certo como vive o Senhor, se amanhã, a essas horas, eu não fizer o que você fez a todos os profetas, eu não sei o que vai ser de mim, não. E aliás, ela nem fala tão certo como vive o Senhor. Isso é palavra de Elias. O que Elias faz? Com medo de uma mulher, corre. Muito. Vai para o deserto. E chega lá, Elias é acometido de uma grande depressão. Porque o Elias caminha até a entrada do deserto com o seu moço ao lado, e ele fala com o seu moço: daqui para trás você pode voltar que eu vou sozinho. Ele anda um dia deserto adentro, e aí ele para debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ele fala: basta, Senhor, pode tirar minha vida, não sou melhor que meus pais. Mas o que acontece? Mover de Deus. Deus ainda quebra o galho dele, manda o padeiro do céu, que traz pão, que traz água, ele come, e o anjo diz: descansa. Der fogo para o anjo, acorda ele de novo. Elias, come e bebe. Ele come e bebe. E aí o anjo diz: se move. Mover de Deus. Diz a Bíblia que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. E aí ele tem uma conversa com Deus. E Deus diz o quê? Elias, volta para o deserto, o teu caminho. Você vai ter que ungir reis, ungir alguém para ficar no teu lugar. Se mover de Deus, colocando um homem, um servo dele em movimento, para cumprir os seus planos. E a lista seria enorme, gente. Moisés, Isaías e todos os outros profetas, quando Deus diz, a palavra de Deus chegava a esses homens, vai lá e confronta, vai lá e fala, vai lá e prega, é a minha palavra. E esses homens vão e fazem o que Deus diz, é mover de Deus. Que dizer das mulheres, né? Poderiam deixar as mulheres de fora. Nós conversamos aqui quinta-feira sobre Ruth. Uma história sensacional, maravilhosa. Mover de Deus. Deus guiando pessoas aqui e ali, mudando de lá para cá, em momentos de crise, para fazer cumprir os seus planos. Esther, Sara, Rebeca e tantas outras fazem parte dessa história. Agora, teve gente que tentou resistir ao mover de Deus. Deus falava: olha, vamos, aqui, preciso de você aqui. E eles: não, para aí eu não vou não, eu quero ir para cá, porque não quero ir para lá. Vou dar exemplo de dois: Jonas e Sansão. Jonas é o maior exemplo de indiferença existente na Bíblia. Indiferença e desobediência. Deus manda ele ir para um lugar e ele vai para outro. E Sansão? Sansão brinca com seus dons e talentos. Eu não vou cansar de repetir essa frase, gente, porque eu sei que a igreja é um depósito de dons e talentos que Deus dá. Mas eu vou repetir o que eu sempre falo sobre isso, que para mim o grande erro de Sansão não foi aquelas 3 falhas lá, de não tocar no cadáver, de não passar navalha na cabeça, de beber do fruto da videira. Sinceramente não é. Para mim
maior erro de Sansão foi usar os dons e talentos que Deus lhe deu para a sua própria alegria, para o seu bel prazer. E como isso é ruim, e como isso é real na vida da igreja. Como é que ainda hoje pessoas colocam dons e talentos que Deus deu para seu bel prazer? É o mesmo erro de Sansão. Mas vamos falar de perigo para a igreja. O perigo da igreja para mim não é outro senão confundir o ato de Deus nos mover, ou seja, esse movimento que Deus faz comigo e com você, confundir isso quando a igreja se organiza para trabalhar na obra de Deus com movimentos diversos. Eu chamo isso de ativismo religioso. Ou seja, a igreja pula para lá, pula para cá, faz uma coisa, faz outra, faz festa, e faz projeto, e faz comemoração, e chá do guardanapo, e tudo, coisas que não contribuem para a expansão do reino de Deus. Puro ativismo, pula para lá e para cá. Isso é um grande perigo, da gente entrar nessas coisas, querer concorrer com certos meios, com certos círculos da nossa sociedade, achando que entretenimento vai manter o povo dentro da igreja, e feliz da vida. É desleal hoje em dia tentar concorrer com o que o mundo oferece de entretenimento. E às vezes nós entramos nisso entendendo e crendo que esse movimento tem a ver com o mover ou com o movimento de Deus em nós. E não tem. Esse é um grande perigo. A gente tem que se perguntar se aquilo que a gente promove na igreja, aquilo que a gente faz na igreja, quando a igreja se reúne, seja para as festas ou para qualquer outro tipo de comemoração ou de ajuntamento, enquanto isso contribui para a obra de Deus, para a comunhão da igreja, para a maturidade dos irmãos, para o fortalecimento dos laços que nos mantém aqui neste lugar, nessa sociedade quebrada que está lá fora e que precisa de uma igreja unida, firme, forte, na direção do mover de Deus. Quero mostrar um recortezinho de um vídeo. Depois eu comento. Acho que vocês já viram. Oi pessoal, como a maioria de vocês sabe, não estou acostumado com isso e eu prometi a Ana que tentaria não deixá-la sem graça. Vou deixar isso para a mãe dela. Mas gostaríamos de agradecer a todos vocês por terem vindo e por compartilharem esse dia maravilhoso conosco. É quase triste para mim também, porque eu odeio ter que deixá-la aí. Malcolm com certeza tem muita sorte. Sinto sua falta. Eu também sinto. Por que, Malcolm? O que é isso? Por que você me deixou? Eu não deixei você. Vejo pessoas. Não sabem que estão mortas. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda parte. Só veem o que querem ver. Quem já viu esse filme, gente? É aterrorizante, não é? Vou dar um conselho, não vê não. É
É aterrorizante. Quando você fala não vê, não, o pessoal vê, né? Não vê, não. Você tem medo, não vê. Mas deixa eu mostrar para você, falar para você, por que eu trouxe essa cena aqui? O cara não sabe que ele está morto. O garotinho fala ali no final do filme, eu vejo gente morta o tempo inteiro. Ele fala assim, por que frequente? O tempo todo. Não sabem que estão mortos. Só veem o que querem ver. O curioso é que você só vai descobrir isso ali nessa cena. Só vai descobrir ali. A gente toma um susto quando a gente vê isso. Eu comparo essa cena, esse camarada, a algumas igrejas. Elas não sabem que estão mortas. Elas têm barulho, têm movimento, têm deslocamento, têm atividade, mas estão mortas. Só veem o que querem ver. O alerta é que o mover de Deus produz vida com significado e transformação. Se vida e significado, ou se vida com significado e transformação não forem resultado obtidos pela vida da igreja, pela ação de Cristo em nós, nós só teremos movimento, não mover de Deus. Porque a ação de Deus é para transformar. A pregação, ela existe para transformar vidas e não para gerar informação. Assim como o mover de Deus em nós. Assim como o mover de Deus na história daqueles homens e daquelas mulheres. A gente pode pegar a lista. Vou voltar aqui atrás a lista. Todos eles estão engajados no mover de Deus para abençoar o povo. Escolha um desses. O mover de Deus é para abençoar o seu povo, para dirigir a sua história sobre a vida do seu povo. Agora, eu queria então falar um pouquinho sobre o nosso texto. Vamos voltar aí? Capítulo 20, versículo de João. O que a gente tem aí, gente? Nós temos o cenário que trata do período de morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, ressurreição de Cristo. Nos diz aí que naquele dia, já final do dia, à tarde, ou seja, no primeiro dia da semana, no dia em que ele ressuscitou, onde estão os discípulos? Que lugares estão? Uma casa, de que forma? Trancados. Por quê? Com medo. Agora, qual a origem desse medo? Basta a gente olhar um pouquinho para trás ali, no capítulo 20, no versículo 1. No primeiro dia da semana, a Maria Madalena, ela vai até o sepulcro para ver Jesus, e está todo mundo muito triste, acabou o sonho, porque Cristo morreu. Esse é o cenário, isso é que está preenchendo o coração desses homens e mulheres. E ela vai até lá ao sepulcro, e ela vai de madrugada, bem de madrugadinha, e ela chega lá, e ela dá de cara com o sepulcro vazio. E vê a pedra movida, e ela volta correndo, e ela conta para quem? Para Simão Pedro. Simão Pedro, e com o discípulo a quem Jesus amava, João, quem nos escreve as lições, tiraram do sepulcro o Senhor, diz ela. Pedro então e o discípulo amado saem correndo. O discípulo amado chega primeiro, porque Pedro lá no sepulcro, eles olham, vê o sepulcro vazio e voltam. Ou seja, não adiantava a mulher ter contado? Mas isso piora um pouquinho, porque ela continua ali então, e continua chorando, versículo 11, congelada ali no túmulo, e ela se depara com 2 anjos, e eles dizem: mulher, por que você chora? Por que você está aí nessa tristeza toda? Ela diz: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram.
E ela olha para trás. E Jesus aparece e diz: mulher, por que choras? Quem procura? Versículo 15. Ela responde, pensando que ele fosse o jardineiro: Senhor, se tu tiraste, diz onde colocaste, e eu o levarei. Então Jesus diz: Maria. Ela volta os seus olhos e diz em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Jesus recomenda o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria anunciando. Essa palavra para mim, ela é muito, muito, muito importante, porque nós homens, nós somos um pouquinho mais sucintos em dar uma notícia, não é verdade? Como é que foi o dia? Foi bom. É o que a maioria dos homens diz: olha, foi difícil. Agora pergunta a sua esposa como foi o dia. Pensa na Maria ter se encontrado com 2 anjos, já ter falado para o discípulo, para o Pedro e para o João, e eles não acreditaram nela. E agora, depois de se encontrar com 2 anjos, ela se encontra com Jesus e ela volta para casa agora. Será que com quem ela se encontrou no meio do caminho, ela contou a história ou não? Para todo mundo. O texto que nós lemos para a nossa meditação é ao cair da tarde. Maria deve ter passado o dia encontrando gente e falando com gente, contando essa novidade maravilhosa: que Jesus ressuscitou. Aí nós olhamos para o capítulo, versículo 19, ao cair da tarde. Com certeza tem gente aqui que ouviu de novo que Maria já tinha falado na pequena cidade, e todo mundo estava comentando esse negócio. O que os caras fazem? Eles se trancam na sala, se trancam na casa com medo dos judeus. Porque afinal, se eles sumiram com o corpo de Jesus, imagina o que vão fazer com a gente, né? Bom, estão os discípulos reunidos, e aqui nós vemos as mulheres no descrédito cultural. Deixa eu te mostrar algo bacana. Vou dar uma lidazinha lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Não precisa de abrir sua Bíblia não, deixa que eu leio aqui. Paulo está falando então sobre a ressurreição de Cristo, ok? Ele fala: olha, irmãos, eu venho lembrar-vos do Evangelho que anunciei, que recebestes. Antes de tudo, vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí vem: e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Cadê a mulher? Paulo não fala que Jesus tinha aparecido para uma mulher, porque a mulher vive em descrédito cultural. Esse é o texto, esse é o ambiente que esse texto conta aqui dessa história toda. E aí existe algo tremendo, não é? Porque as portas estão trancadas. Quem é que vai lá abrir a porta para Jesus? Dá uma olhada no seu texto aí. Ninguém, né, Fabinho? Ninguém. As portas estão trancadas, de repente Jesus está lá dentro. 100% Deus. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: Pai seja convosco, olha aqui as chagas, e olha aqui o ferimento do lado. 100% homem. Não é um Cristo transformado, é um Cristo ressurreto. Foi o que passou pela cruz, que atravessou as paredes e entrou lá. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, gente. A gente tem o costume de pegar alguns textos bíblicos, né? A gente faz deles algumas regrinhas, né? Então tem, por exemplo, um texto de Apocalipse que a gente fala lá quando eis que estou à porta e bato, né? Aí a gente pega esse texto e fala assim: tá vendo?
Jesus não invade o coração de ninguém, Jesus bate na porta. Jesus não precisa bater em porta, não. Jesus entra quando ele quer entrar, seja a porta fechada ou não. Então pega esse texto aí e serve de ajuda também. Olha, meu querido, você pode até fechar a portinha do seu coração. Se Jesus quiser entrar, ele vai entrar mesmo. Ninguém resiste à graça. Aliás, como presbiterianos, para nós, um dos 5 pontos do calvinismo é justamente isso, que a graça é irresistível. Então Jesus não precisa de bater em porta. Simplesmente entra. Mas o fato é que é Jesus no meio dos discípulos. E o que ele fala? Paz seja convosco. Uma saudação rotineira, shalom. Shalom. E ele fala isso 2 vezes. Shalom. Não tenham medo. Como assim não ter medo? Agora olha que coisa interessante. Se a gente continuar olhando o nosso texto, você vai ver que Tomé não está aí nessa turma, né? Ele não aparece aí, mas ele surge depois. Versículo 24. O que Tomé fala? Se eu não colocar o dedo na chaga, não ver do lado, eu não vou acreditar. Só vou crer se acontecer. E aí o que acontece? Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos os discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: 8 dias depois. A única diferença que tem desse texto para o outro que nós lemos aqui é que eles não estão mais com medo. Mas será que não? Com a porta trancada? Perceba o seguinte: nós vemos um mover de Deus em Cristo. Deus se movendo na direção dos seus discípulos, trazendo isso aí, trazendo paz. Justamente algo que eles precisavam nessa hora era paz. E aí eu volto e chamo a sua atenção para o versículo que eu disse que seria central aí, o 21, 22 e 23, os 3 versículos. Deixa eu compartilhar com você então algo sobre o mover de Deus agora, para a gente participar da ceia. Olhando para esse texto, eu acredito que o mover de Cristo em nós passa pelo mover de Deus em Cristo. Olha o que ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O versículo tem uma vírgula aí depois, assim como o Pai me enviou, vírgula, para a gente dar uma paradinha e pensar. É o mover de Deus em Cristo. Deus move a Cristo primeiro. Na verdade, como Cristo é Deus, Deus move a si mesmo, na nossa direção. Pastor Glênio Fonseca, Paranaguá, escreveu um de seus livros que a religião, quando ele faz uma comparação entre a religião e a graça, ele fala que a religião é uma escada onde o homem tenta chegar até Deus, mas a graça é um elevador por onde Deus desceu para vir até nós. Mover de Deus. Deus se moveu. E olha que esse mover começa lá no Éden. Aliás, esse mover acontece antes do Éden. Se a gente olhar Gênesis 1, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face do abismo. O mover de Deus em nós passa pelo mover de Cristo, ou de Deus em Cristo. Deus move primeiro assim. E olha que coisa interessante, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos responder algumas coisinhas aqui, uma opinião de vocês? O que Jesus veio fazer? Está filmando, gente, tem que sair bonito na filmagem. O que Jesus, nós ensaiamos, né? O que Jesus veio fazer? Dar sua vida por nós. O que mais? Salvar.
Vai voltar todo mundo para Catecume, só demais. Pregar a palavra, vem pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. O que mais? O que ele fazia quando achava um cego, um paralítico? O quê? Curava. O que Jesus vai fazer, gente? Chorar junto. Chorou de tristeza quando viu Jerusalém do jeito que estava. Se entristeceu com a morte de Lázaro, com o sofrimento da família. Caminhou com gente. Ensinou. Discipulou. Estava enganjado numa missão maior do que ele. O que Jesus vai fazer? Um monte de coisas. O que Jesus está fazendo? O que ele diz aqui? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O mover de Cristo em nós passou primeiro pelo mover de Deus em Cristo. É assim. Para um israelita, gente, a autorização é muito, muito forte. Quando a gente vê lá em Lucas, capítulo 10, quando Jesus encaminha aos 70 para a missão, ele fala: toda autoridade me foi dada, e eu coloco ela sobre vocês. Isso é extremamente importante para o israelita. O que Jesus está fazendo aqui, segundo João nos escreve, é justamente isso, é uma imposição de autoridade. Olha, eu tenho autoridade, o Pai me passou essa autoridade, e eu coloco ela sobre vocês. Vamos. E esses homens, então, precisam entender isso e ir para a missão. O mover de Cristo em nós passa pelo mover de Deus em Cristo. Mas uma segunda lição que eu quero compartilhar é que o mover de Cristo em nós se efetiva pelo auxílio do Espírito. Acontece algo aqui no texto que é curioso. João nos diz, versículo 22, que havendo dito isso, ou seja, eu envio vocês, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei. Mas pera lá, o Espírito Santo não foi derramado sobre os discípulos lá em Atos 2? É no mínimo curioso isso aqui que João faz. E na verdade, esse ato, esse sopro, tem a ver com uma imagem futura, sim. Mas existe algo de especial nessa cena. Porque aqui é algo que nos é dado pelo próprio Jesus, ou que é dado aos seus discípulos pelo próprio Jesus. Lá em Atos 2, não tem Jesus presente. Aqui Jesus é quem faz esse ato. Mas perceba o seguinte: se você olhar o restante do Evangelho de João, nós não temos aqui nenhuma ação extraordinária pela ação do Espírito, como acontece em Atos 2. Ninguém fala em línguas, ninguém adivinha, ninguém profetiza. Não acontece nada disso aqui. Nada. O Espírito não entrou em ação efetivamente como acontece em Atos 2. Mas é um prenúncio do que viria por aqui. Agora, logicamente, tem muito a ver com o que João quer com o seu Evangelho. Se você olhar aí capítulo 20, versículos 30 e 31, nós temos o objetivo. Por que João escreveu o Evangelho dele? Qual é o objetivo de João? Capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse crendo precisa ter a ação do Espírito. É o Espírito que efetiva isso em nós. É o Espírito que fala em nós. É o Espírito que intercede por nós. É o Espírito de Deus que nos move. Pastor, mas foi só lá em Atos 2. Não! Atos 2 foi um grande evento que marca a história de um novo Israel que nasce. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a história de Davi,
A gente vê lá atrás lá que o Espírito de Deus se aposta de Davi de tal forma e a coisa acontece. Como eu disse no capítulo 6 de Gênesis, Deus disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, ou seja, estava agindo na vida dos homens. Aliás, quanto a Davi, nós cantávamos, não é? Não tinha um cântico que nós cantávamos? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu luto, eu prego, como o rei Davi. Irmãos, o Espírito Santo, ele está em nós. Ele está em mim, está em você. É o Espírito que nos dirige, que efetiva o mover de Deus, que nos constrange, que fala conosco, que alerta o nosso caminho, que nos alerta de ciladas. O mover de Deus, ou o mover de Cristo em nós, se efetiva por esse Espírito que age. É preciso saber, e é preciso, de certa forma, acessar isso, e cantar como Davi, e orar como Davi. Senhor, o seu Espírito que habita em mim precisa me mover. Amanhã, hoje, nos meus encontros, na minha profissão, no culto que eu presto aqui. E por último, mas não menos importante, o mover de Cristo em nós torna possível a nossa participação na obra do Pai. Olha o que Jesus fala sobre esses discípulos. Olha a responsabilidade que está agora diante desses homens. Na verdade já estavam, mas nas palavras de Jesus, neste momento aqui, versículo 23, Jesus diz o seguinte para eles: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui a ideia do perdão não é simplesmente algo cultico, litúrgico. Tem algo, parece que cria uma nova realidade diante de Deus. O que você perdoar aqui vai ser perdoado, ou seja, está resolvido diante de Deus. O pecado que você reter vai estar retido, mas diante de Deus. Perceba a conexão com a qual Jesus coloca esses homens. A partir desse convite, a partir dessa inferência do Espírito na vida desses homens. Vocês vão participar de algo grandioso. O que vocês fazem aqui vai ecoar nos céus, na eternidade. É grande isto. É tremendo. Vamos lá, gente. Vamos pensar que nós somos discípulos de Jesus. Vai, queremos ser. Temos tentado. Estamos tentando ser. Buscamos ser a cada dia. Vamos, pelo menos por um minuto, por um instante, pegar este versículo e fazer uma interpretação literal deste versículo. Só por esse momento. E pensar o seguinte: este versículo foi escrito para mim. Pensa que esse versículo foi escrito para você. E Jesus diz, para mim e para você: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Onde existe perdão de pecados, há vida e bênção. E quando Jesus se coloca diante desses homens medrosos que são, Jesus traz a paz, mas essa paz só pode vir quando há perdão. E quando Jesus se apresenta diante desses homens com as suas chagas,
Aqueles ferimentos, aquelas chagas, são o carimbo do perdão. Perceba que na conversa de Jesus com eles, não há acerto de contas. Não há ajustes. Não tem Jesus dizendo: Pedro, te avisei, cara. Lembra do galo? Um corre, um se esconde, um chora, um se enforca. Jesus não lembra nada disso. Jesus disse: olha aqui, foi por causa disso que eu posso dizer para vocês que vocês podem perdoar aqui na terra e será perdoado nos céus, porque eu perdoei vocês do que vocês fizeram comigo. Bom, eu queria pular daqui direto para a ceia, porque a ceia é isso. Quando a gente olha para esse mover de Deus, nós vemos que Deus transformou homens e mulheres em discípulos de Jesus, a fim de que esses discípulos fossem enviados ao mundo tal como Jesus foi enviado. Mas sabe o que é mais bacana? Quando eu li aquele texto, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para mim, o que Cristo está dizendo é que neste mover dele na vida desses discípulos, Cristo está transformando ainda mais a vida desses homens, porque ele está transformando homens e mulheres em pequenos cristos, em cristãos. Você é um cristão? Olha a implicação disso. Eu sou um cristão. Assim como Deus enviou Cristo, Cristo me enviou para ser um outro tipo de Cristo, inferior àquele, mas um cristinho, um cristão, alguém para trabalhar, para viver como Cristo viveu. Se a gente sair daqui do culto, se todos os irmãos e irmãs espalhados pelo mundo saíssem de suas igrejas hoje e disserem: eu quero ser um cristão verdadeiramente, e vou pedir muito isso diante de Deus, e vou trabalhar muito isso no que depender de mim, essa cidade se transforma, porque um só Cristo fez tudo o que fez. Imagine uma população, uma sociedade de Cristo. Ah, pastor, nós não temos o poder de Jesus, mas podemos ter as atitudes de Jesus. E temos o Espírito Santo de Deus em nós. Eu quero convidar você a participar dessa mesa nessa noite, pensando nisto, pensando no sacrifício de Cristo, pensando na vida de Cristo, mas pensando enquanto ainda nós precisamos avançar à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo disse que o ápice da criação humana do homem seria que todos chegássemos à plena varonilidade, ou seja, o modelo que Cristo é em nós. Nós temos um longo caminho a percorrer, mas como eu já disse outras vezes, enquanto a gente está nesse processo, é a graça de Deus que nos sustenta. Você está pronto para participar desta mesa? Convido você a baixar a sua cabeça e a se examinar. Senhor,
Senhor me chamou para ser um cristão. Para alguns de nós, nascemos cristãos, dentro de lares cristãos. Temos toda uma herança cristã. Outros foram alcançados pela graça ao longo do caminho, não são nascidos em lares cristãos, mas foram alcançados para serem cristãos, para serem como Cristo. E hoje, todos nós que estamos aqui, somos os cristãos enviados por Jesus para ser como Ele. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não. Em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, será sempre Deus, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor estás me ensinando que sempre és Deus. Vou chamar os irmãos presbíteros, maravilha, para participarmos deste momento. A ceia, ela fala, ou nos lembra este ato maior do mover de Deus na nossa direção. Quando Deus se faz homem e vem habitar no nosso meio, para mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, mover de Deus em nós. Um mover que acontece nesses dias. Às vezes, alguém nos pergunta, pastor, e a questão do nosso terreno? Deus tem se movido. Porque não para de se mover para cumprir os seus planos. Mas Ele usa homens e mulheres, coloca homens e mulheres em movimento para fazer tudo isso acontecer. É assim que Deus faz.
Ele conta com a gente. Resolveu contar com a gente, algo que os anjos queriam fazer. Mas Ele resolveu nos dar essa missão. A ceia nos lembra isso, esse gesto, esse mover maior de Deus na pessoa de Cristo. E nós vamos participar dessa mesa nessa noite, pensando nisso. Pensando que Deus moveu o próprio Cristo na nossa direção. E Cristo disse que nos moveria para o centro da sua vontade. Ao se aproximar dessa mesa, devemos nos aproximar com alegria, mas com responsabilidade. Saber que o mover de Deus existe, que ele acontece ainda hoje. Deus nos quer próximos à sua vontade, ao seu querer, debaixo das suas asas, onde há segurança, onde há paz. Deixa o mover de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado porque toda a iniciativa foi tua de resgate. Nós precisamos de um Salvador para nos salvar de nós mesmos, mas para aquele ato da cruz que somente o Salvador vindo dos céus poderia efetuar, com propriedade, com poder. Somente algo repleto de graça e de amor. E nós estamos aqui, Deus, para celebrar isso, para selarmos essa participação diária, constante das nossas vidas. É para nos fortalecer também. Buscamos renovar das nossas forças no Senhor. Renove, Deus, a força de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Restaure em nós a alegria de te servir, de viver para ti. Nos use, nos instrumentalize com o teu Santo Espírito. Derrama poder, misericórdia e favor sobre nós. Obrigado por esta mesa. Obrigado por nos reunirmos aqui, todos juntos, na presença de Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Eu tinha visto o Senhor Demar. Aqui, Senhor Demar, por favor. Queria convidar o Presidente Luiz para ajudar. A palavra de Deus nos diz que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido a vós, por vossos pecados, em favor de cada um de vocês. É mover de Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice e disse que aquele cálice representava uma nova aliança a partir do seu sangue vertido na cruz, para nos lavar de todo o nosso pecado. Uma aliança celebrada para esses dias também. Porque quando nós participamos dessa mesa, nós anunciamos a volta do Senhor. Estamos comprometidos em anunciar isso. E isto é o mover de Deus, produzindo o mover em nós, ao anunciarmos a volta de Cristo. Eu queria convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a participar conosco, se você não for membro desta igreja, mas for membro de uma igreja em plena comunhão com a sua igreja, igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja, participe conosco, coma do pão, beba do cálice. Esta é a mesa do Senhor. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, nem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos são bem-vindos a esta mesa. Eu queria convidar você a receber o seu pão, o seu cálice, aguardar para que ao final, quando todos receberem, possamos todos tomar
enquanto seremos conduzidos ainda no cântico, você receba o seu pão, o seu cálice, para depois nós juntos participarmos desse momento tão especial. Você, papai, você, mamãe, já sabe como funciona aqui na nossa igreja. Você, pai, que está vindo pela primeira vez, você pode sair do seu lugar, vir aqui pegar uma uvinha e dar para o seu filho participar da mesa. E, gente, irmãos e irmãs, eu insisto, dar a uva para os filhos não é simplesmente para que eles comam alguma coisa enquanto nós estamos participando da ceia. É justamente para que provoque no seu filho a discussão em casa. Por que eu não posso comer o pãozinho, beber o cálice? Por que eu tenho que comer a uva? Você precisa explicar ao seu filho. É a oportunidade que a igreja Casa de Pedra dá para você, para que você instrua o seu filho, para que ele tenha também o desejo de participar dessa mesa um dia. Comamos e bebamos. Façamos isso em memória de Cristo. Num gesto da sua disposição em participar desse momento, convido você a se colocar de pé. Nos faz
na distribuição de alguns dos elementos, por favor, se manifeste, levantando uma de suas mãos. Se não, eu queria, como vez por outra eu faço isso, na sua disposição em caminhar como igreja, quando um sustenta o outro, suporta o outro. Se você quiser trocar o seu cálice com alguém que está próximo a você, pode fazer isso. Podemos tomar. Tomamos, levamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a eterna comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus possa se manifestar movendo as nossas vidas para a vontade de Deus e pelo reino de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.